Bom, então está gravando. Bom dia a todos. Então, a aula de hoje vai ser sobre ligações químicas, né? Então, a matéria ela é formada por átomos, né? E eles se unem de forma espontânea uns com os outros. Agora veio a pergunta, né? Como é que os átomos eles estão ligados entre si? E qual que é a natureza dessas ligações, dessas interações? Então, os átomos se ligam entre si através de ligações químicas, né? E a gente vai estudar que tipo de ligação química? Ligação iônica, covalente e ligação metálica. Então, por que que os átomos eles se ligam uns aos outros? Então, eles se ligam através de ligações químicas, porque as ligações químicas, ele aumenta a estabilidade. Então, se a gente olhar aqui do lado direito, a gente tem dois átomos isolados. Então, ele tem alta energia. Aqui, quanto mais para cima, é mais energia. Então, tem dois átomos separados, alta energia. Então, eles se unem através de uma ligação química para adquirir estabilidade. Adquirindo estabilidade, ele diminui a energia, né? Então, ocorre a estabilização. Então, um sistema mais estável é aquele que tem menos energia. Então, ocorre a estabilização, né, desses átomos, através de uma ligação química. Agora, por que aumenta a estabilidade quando faz a ligação química? Porque eles adquirem a distribuição eletrônica semelhante a um gás nobre. E esse processo é chamado de regra do octeto. É que para o átomo adquirir estabilidade, ele tem que ficar com 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, na aula passada a gente viu na tabela periódica que os gases nobres, né, que eles são esses elementos aqui na tabela periódica, ó, todos da família 18, todos esses elementos na mesma coluna, na mesma família, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, aqui os gases nobres são todos, né, substâncias gasosas, né, e eles são bastante estáveis. Então, na família 18 ou família 8A. Então, todos esses elementos aqui, ó, são estáveis. Então, analisando a distribuição eletrônica, ó, o hélio ele tem 2 elétrons na camada de valência, fazendo a distribuição eletrônica lá do K, L, M, N e assim por diante. E todos os demais gases nobres, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, fazendo a distribuição eletrônica deles, eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que eles estão estáveis. Então, vamos colocar aqui, ó, nessa tabela aqui embaixo, ó, o hélio, a distribuição eletrônica dele é 2. Então, a camada de valência dele, a camada mais externa, é 2. Ó, fazendo a distribuição eletrônica de K, L, M, N, O e P. Ó, o neônio tem 10 prótons, né, o número atômico 10, então tem 10 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica vai ficar 2 e 8. Então, o neônio tem 8 elétrons na camada de valência. O argônio tem 18 prótons, 18 elétrons, então fazendo a distribuição eletrônica dele vai ficar 2, 8 e 8. Então, ó, 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. O criptônio tem 36 prótons, 36 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ficar 2, 8, 18 e 8. Então, tem 8 elétrons na camada de valência. O xenônio
xenônio, ele tem 54 prótons. Se ele tem 54 prótons, ele vai ter 54 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, ele vai ficar com 2, 8, 18, 32 e 8. 8 elétrons na camada de valência. E, por fim, o radônio. O radônio tem 86 prótons e 86 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ficar 2, 8, 18, 32, 18 e 8 elétrons na camada de valência. Então, os gases nobres, ó, eles possuem 2 elétrons na camada de valência ou 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que eles são estáveis. Então, as ligações químicas, ela pode ser dividida em 2 grupos. O que a gente vai ver na aula de hoje, que são as ligações químicas fortes, que é a ligação iônica, covalente e metálica. E na próxima aula a gente vai ver são as ligações químicas fracas, que são as forças intermoleculares, que são as ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, né? Aí o PAC pede para chamar de ligações de hidrogênio, mas vocês podem ouvir pontes de hidrogênio, né? É a mesma coisa. E forças de Van der Waals. Então, começando aqui com a ligação iônica, a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um não metal. Então, um exemplo, se a gente pegar o sódio, consultando a tabela periódica, o sódio, ele é um metal alcalino, ele está aqui, ó, na família 1A. Ó, ele está aqui, ó, o sódio, né, ele está na família 1A. Então, é um metal. 11 prótons, 11 elétrons. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do sódio, ele vai ficar 2, 8 e 1. Ele vai ter um elétron na camada de valência. Aí, se ele perder esse elétron aqui que está marcado em vermelho, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. E vai adquirir estabilidade, né, a configuração eletrônica de um gás nobre, que é o neônio. Então, metais tendem a perder elétrons. Agora vamos ver o cloro. Cloro, número atômico 17. Consultando a tabela periódica, o cloro vai estar na família 7A ou 17. Ó. Ele vai estar aqui o cloro. Então, o cloro ele é um não metal. Essa região aqui da tabela periódica é um não metal. Então, ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Então, a gente faz a distribuição eletrônica de 17 elétrons, vai ficar 2, 8 e 17, e 7. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, compensa mais ele ganhar um elétron. Porque se ele pegar esse elétron aqui, ó, em vermelho, que o sódio perdeu, e o cloro ganhar esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência e vai ficar com a distribuição eletrônica de um gás nobre, que é o argônio. Então, ó, o sódio ele perdeu um elétron. Metal tende a perder elétron. Então, vai ficar Na+. O cloro ele vai receber um elétron. Então, ele vai ficar Cl-. Então, carga positiva com carga negativa dá uma atração eletrostática. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, essa atração eletrostática é chamada de ligação iônica. Ligação iônica é quando você tem um cátion e um ânion e eles se atraem através de atração eletrostática. E esse tipo de ligação é chamada de ligação iônica. Ligação iônica.
Então, consultando a tabela periódica, né, os metais eles tendem a perder elétrons. Se ele tende a perder elétrons, eles vão se tornar cátions. Agora, os não metais, eles tendem a receber elétrons. Se ele ganha elétrons, eles vão se tornar ânions. Então, ó, qualquer elemento da família 1A possui um elétron na camada de valência. Então, eles tendem a formar um cátion monovalente, um mais. Vamos pegar a tabela aqui, ó. Família 1A, todos esses elementos aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos esses elementos aqui, ó, eles tendem a perder um elétron da camada de valência para adquirir estabilidade, tá? Então, família 1A, eles perdem um elétron para adquirir estabilidade. Família 2A. Família 2A possui 2 elétrons na camada de valência. Então, eles tendem a perder elétrons e eles vão ser um cátion divalente. Então, qualquer um desses elementos aqui da família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, todos esses elementos aqui têm 2 elétrons na camada de valência. Então, eles tendem a perder 2 elétrons e ser um cátion divalente. A família 3A possui 3 elétrons na camada de valência. E eles tendem a formar um cátion trivalente. Eles perdem 3 elétrons, então se ele perde 3 elétrons, ele se torna um cátion trivalente. Então, vamos pegar aqui a família 3A na tabela periódica, é a família 3A ou família 13. Então, boro, alumínio, gálio, índio e o tálio, todos esses elementos aqui, ó, eles tendem a perder 3 elétrons, tá? Que esses elétrons estão na camada de valência. Agora, os não metais. Os não metais são os elementos da família 5A, 6A e 7A. Então, os elementos que estão na família 5A, eles possuem 5 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 5 elétrons, compensa mais eles ganharem 3 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ele tem 5, ele ganhou 3, ele vai ficar com 8 elétrons. Dessa forma, ele vai se tornar um ânion trivalente. Um ânion trivalente. Então, vamos colocar lá. Aqui na tabela periódica, aqui, ó, família 5A ou família 15, tanto faz. Então, ó, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Então, todos esses elementos aqui tendem a ganhar elétron. Tá? Se ele ganha elétron, ele precisa ganhar 3 elétrons, porque eles têm 5 elétrons na camada de valência. Então, eles tendem a ganhar 3 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Tá? Os elementos da família 6A. Elementos da família 6A, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, para ficar com 8, compensa mais eles ganharem 2 elétrons. E aí eles vão se tornar um ânion divalente. Um ânion divalente. Então, os elementos aqui da família 6A na tabela periódica, a família do oxigênio, esses elementos aqui tendem a ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E, por fim, os elementos da família 7A. Então, eles possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência,
eles precisam ganhar um ânion, um elétron, para adquirir estabilidade, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Dessa forma, eles vão se tornar um ânion monovalente. Né? Um ânion monovalente. Então, a gente tem aqui esses exemplos. O cálcio, ele está na família 2A. O cálcio está na família 2A, consultando a tabela periódica. Se ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai perder esses elétrons para adquirir estabilidade. Ele vai se tornar, então, um cátion divalente. Vai formar cálcio 2+. O cloro, ele está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai se tornar um ânion monovalente. Então, vai formar cálcio 2+, Cl-. Então, você vai pegar a carga do cálcio, vai passar multiplicando aqui, vai ser o índice do cloro. Você vai pegar a carga do cloro, vai passar ele multiplicando, e vai ser o índice do cálcio. Então, fazendo essa multiplicação aqui cruzada, né, vai formar CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Agora, se a gente pegar o alumínio está na família 3A. Se ele está na família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele vai formar um cátion trivalente. Então, vai formar Al3+. O oxigênio, ele vai estar na família 6A. É claro que tem que consultar a tabela periódica, né? Então, se ele está na família 6A, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai, para ficar com 8, ele vai ficar um ânion divalente. Oxigênio 2-. Então, você pega a carga do alumínio e passa multiplicando, vai ser o índice do oxigênio. Você pega a carga do oxigênio e passa multiplicando, vai ser o índice do alumínio. Então, vai formar Al2O3. Então, esse daqui é o óxido de alumínio, Al2O3. E para terminar esse slide aqui, quando você tem o magnésio consultando a tabela periódica, ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, ele possui 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai se tornar um cátion divalente. Então, vai formar magnésio 2+. Já o oxigênio, ele está na família 6A. Quem está na família 6A possui 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai formar um ânion divalente. Oxigênio 2-. Então, você pega a carga do magnésio, passa multiplicando, vai ser o índice do oxigênio. Você pega a carga do oxigênio, passa multiplicando, vai ser o índice do magnésio. Como vai ficar 2 e 2, você pode simplificar, né? Vai ficar 1 e 1. 1 você não precisa pôr, então vai ficar MgO, que é o óxido de magnésio. Então, é dessa forma que a gente faz as fórmulas dos compostos iônicos. Então, algumas propriedades gerais dos compostos iônicos. Pontos de ebulição e de fusão são altos. Tá? Então, tem nessa tabela aqui, está em inglês, né, mas é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o sal de cozinha do NaCl, NaCl, a temperatura de fusão dele é em torno de 801 graus Celsius. Então, se você pegar uma panela de alumínio
e colocar sal de cozinha nele, e colocar num forno, né, alto forno, que ele fica uma temperatura muito alta, o alumínio ele derrete a 600 graus Celsius. Então, se você colocar num forno, né, esses altos fornos, o alumínio ele derrete antes que o sal de cozinha. Só para a gente ter uma ideia, né, dessas propriedades dos compostos iônicos. Então, eles possuem temperatura de fusão e de ebulição bem alta. Tá? A condução de corrente elétrica. No estado sólido, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. São mal condutores de corrente elétrica. Agora, se você derreter ele, né, você pegar ele aqui embaixo, que é o cloreto de sódio sólido, você passar pelo processo de fusão, ou seja, você derreter ele próximo a 801 graus Celsius, vai formar o íon Na+, líquido, e o Cl- líquido. Quando eles estão na forma líquida, eles estão separados. E cargas em movimento, né, cargas livres, permite a condução de corrente elétrica. E quando você tem um composto iônico, ele está dissolvido em água, a água, o que ela faz muitas vezes? Ela enfraquece a ligação iônica, tá? A atração eletrostática do NaCl. Então, a água enfraquece essa interação eletrostática e separa a forma Na+, aquoso, e Cl- aquoso. E quando você tem esses íons separados, né, você tem íons em movimento. E íons em movimento permite a condução de corrente elétrica. Então, os compostos iônicos, quando estão no estado sólido, não conduzem corrente elétrica. Quando ele está na forma derretida, né, fundida, conduzem corrente elétrica. Quando estão dissolvidos em água, também conduzem corrente elétrica. Só no estado sólido que ele não conduz corrente elétrica. Então, a ligação iônica era essa parte. Agora vamos para a ligação covalente. A ligação covalente ela ocorre entre o não metal com o não metal. Então você tem que olhar na tabela periódica e observar se é um não metal com não metal. Se for um não metal com não metal, dá ligação covalente. Então, por exemplo, aqui, ó, a sacarose, o açúcar comum. A fórmula da sacarose é C12, H22, O11. Então, vamos consultar a tabela periódica. O carbono, ele é um não metal, ó, ele está aqui na família 14, o 4A, é um não metal. O oxigênio está na família 6A. Então, família 6A também ele é um não metal. E o hidrogênio da sacarose, o hidrogênio ele está alocado lá na família 1A, mas ele está de cor diferente aqui, ele não é um metal, né? Ele está de cor azul. Então, o hidrogênio é considerado um não metal. Tá? Então, quando você tem carbono, hidrogênio e oxigênio, você tem ligação covalente. Tá? Então, como é que é explicada essa ligação covalente? É através da teoria de Lewis, que é o compartilhamento de elétrons. Então, essa seria a regra do octeto. É que cada átomo teria que ficar com 2 ou 8 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade. E um outro conceito, que quando a gente fala moléculas, é um conjunto de átomos ligados por ligação covalente. Então, se a gente falar molécula de NaCl, de cloreto de sódio,
não é um conceito correto, tá? Seria uma fórmula de cloreto de sódio. Agora, quando a gente fala molécula de água, aí sim está correto, porque o oxigênio é um não metal, o hidrogênio é um não metal, então formam ligações covalentes. Se formam ligações covalentes, a gente pode chamar de molécula. Então vamos pegar um exemplo aqui de ligação covalente. É claro que a gente sempre tem que consultar a tabela periódica, tá? Para resolver esses exemplos aqui. Então, exemplo de ligação covalente. Cl2, a molécula Cl2. Então, consultando a tabela periódica, o cloro está na família 7A. Então, tem que consultar a tabela periódica. Então, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca aqui do lado, ó, cada 2 átomos de cloro e com 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Da mesma forma, a gente coloca o outro cloro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. E o que seria a ligação covalente? O compartilhamento de um par de elétrons. Então, ao mesmo tempo que esse elétron aqui do cloro do lado esquerdo, desse cloro do lado esquerdo, ele vai ser do cloro do lado direito. E vice-versa. Aí a mesma coisa esse elétron aqui, ó. Ao mesmo tempo que ele é do cloro do lado direito, ele vai ser do cloro do lado esquerdo. Tá? Então, vai ser o compartilhamento desse par de elétrons. Então, essa daqui seria uma ligação covalente simples, tá? Então, na molécula de Cl2, a gente tem uma ligação covalente. O gás oxigênio, O2. O oxigênio está na família 6A. Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca os 2 átomos de oxigênio e coloca os 6 elétrons na camada de valência ao redor dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Essa daqui seria a representação de Lewis. O outro átomo de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Ambos têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, ele faz uma ligação covalente aqui, ó, entre um oxigênio e outro oxigênio. Uma ligação covalente entre esse oxigênio e esse outro oxigênio. De tal forma que ambos os átomos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, essa daqui é uma ligação covalente dupla, né, do oxigênio. E, por fim, nós temos aqui ó, o N2, o gás nitrogênio. Consultando a tabela periódica, o nitrogênio está na família 5A. Se ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, você coloca a representação de Lewis, que seria os 2 átomos de nitrogênio, e com 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, para ficar com 8, ele tem que compartilhar, né, em 3 ligações covalentes, para que ambos os átomos fiquem com 8 elétrons na camada de valência. Então, vai ficar aqui, ó, fazendo 3 ligações, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao mesmo tempo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência. Então, dessa forma, está respeitando a regra do octeto. Então, isso aqui seria as ligações covalentes. Exemplos de ligações covalentes. Ligação dativa. Ligação dativa. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, do SO2, dióxido de enxofre. Então, você coloca o enxofre, consultando a tabela periódica, ele está na família 6A. Claro que a gente tem que consultar a tabela periódica.
Então, a gente coloca os 6 elétrons que estão na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está rodeado de 2 oxigênios. Consultando a tabela periódica, o oxigênio também está na família 6A. Então, a gente coloca os 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. E aí a gente tem que fechar de tal forma que todos os átomos fiquem com 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, fazendo uma dupla ligação entre esse enxofre e esse oxigênio, 1, 2, 3, 4. 4 elétrons aqui, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio ficou com 8 elétrons na camada de valência. O enxofre, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, o enxofre fechou também a regra do octeto. Só que esse oxigênio do lado direito, ele não fechou a regra do octeto, mas todos os outros átomos fechou. Então, o que a gente vai fazer? Uma ligação covalente do tipo dativa. O que o enxofre vai fazer? Ele vai pegar um par de elétrons e vai compartilhar com o oxigênio. De tal forma que esse par de elétrons, ao mesmo tempo que é do enxofre, ele vai ser do oxigênio e vice-versa. Então, quando a gente tem a ligação covalente comum, é um compartilhamento de um par de elétrons, sendo que cada átomo contribui com um elétron. Já na ligação covalente dativa, é o compartilhamento de um par de elétrons, sendo que esse par de elétrons vem apenas de um único átomo. E ele compartilha esse par de elétrons. Vamos ver aqui o exemplo SO3. SO3, trióxido de enxofre. Então, mesma coisa. Tanto o oxigênio como o enxofre, eles estão na família 6A, na tabela periódica. Então, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, você coloca um enxofre rodeado de 3 oxigênios, de tal forma que todos os átomos fiquem com 6 elétrons na camada de valência. E aí tem que fechar com ligações químicas, de tal forma que fique com 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, o enxofre, fazendo uma ligação aqui, ó, uma ligação dupla desse enxofre com o oxigênio, tanto o enxofre como o oxigênio vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. Aí esse oxigênio aqui, esse outro oxigênio, eles vão, a princípio eles não fecharam a regra do octeto, mas esse enxofre e o oxigênio fecharam. O que o enxofre vai fazer? Vai pegar um par de elétrons e vai compartilhar com o oxigênio através de uma ligação dativa. Esse outro enxofre aqui vai pegar um par de elétrons e vai compartilhar com esse oxigênio através de uma ligação covalente dativa. De tal forma agora que todos os átomos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então essa daqui seria a representação para o SO3. O CO seria o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Então, você coloca aqui o carbono e o oxigênio. O carbono, ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Então, você coloca aqui 1, 2, 3, 4. Esses 2 elétrons aqui em cima, eu só estou indicando que é o compartilhamento dos elétrons, tá? Esses 2 elétrons aqui seria a representação desses 2 sendo compartilhado, tá? Então, teria 1, 2, 3, 4 elétrons, porque ele está na família 4A. O oxigênio, ele está na família 6A. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, ele faz uma ligação dupla
Então, o oxigênio ele vai fechar a regra do octeto. Ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Mas o carbono, antes dessa ligação dativa, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aí, o que o oxigênio vai fazer? Ele vai pegar esse par de elétrons aqui, vai compartilhar com o carbono, de tal forma que o carbono fique com 8 elétrons na camada de valência. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vem dessa ligação covalente dativa. Então, o monóxido de carbono tem uma ligação dupla, duas simples, e uma ligação covalente dativa, do monóxido de carbono. Então, isso daqui que seria essa representação da ligação covalente dativa. Agora vamos para a terceira e última parte da nossa aula, que seria ligação metálica. Ligação metálica. A ligação metálica, ela ocorre entre um metal e outro metal. Então, tem que consultar a tabela periódica e ver, né, que são entre metais. E o modelo um dos modelos que pode ser representado na ligação metálica é esse modelo de mar de elétrons. Que seria o seguinte: a gente tem aqui os átomos, né, em cinza, e tem esses elétrons da camada de valência, que são esses elétrons mais externos ali dos átomos. E esses elétrons da camada de valência, eles estão em contínuo movimento. Então, em elétrons em contínuo movimento, ele permite o quê? Condução de corrente elétrica. Então, os metais, de uma forma geral, eles são bons condutores de corrente elétrica. Ao mesmo tempo, esses elétrons em movimento, eles conduzem calor. Então, condutividade térmica. Então, se você pegar um clips, né, abrir ele, né, esticar ele, pegar um isqueiro e esquentar ele na ponta, depois de um tempo você vai sentir queimar os dedos, né, porque o metal ele conduz corrente, ele conduz calor, né. Os fios, né, os metais, eles são dúcteis, né. Essa daí é a capacidade de ser formados fios, né, com os metais. Os fios, né, mais comuns que a gente conhece são uma liga, né, na qual o principal metal que constitui é o cobre. Tá? Então, quando fala que são dúcteis, é a capacidade de formar fios. E eles são maleáveis. Né? Então, você consegue pegar um metal, por exemplo, o alumínio, você consegue fazer folhas, né, de alumínio. Você consegue pegar ferro, você consegue fazer lâminas de ferro. Né? Então, eles são maleáveis, você consegue moldar um metal conforme você quer. Então, essa daí é explicado pelo esse modelo de mar de elétrons. Então, os átomos, eles estão ali, né, representado aqui nessa parte cinza, e esses elétrons em vermelhos da camada de valência estão em contínuo movimento. Então, elétrons em movimento dá uma série de características, né? Condutividade elétrica e térmica, principalmente. E as ligas metálicas? Algumas ligas a gente já estudou, né? Então, ó, o bronze. Né? Teve uma aula que a gente estudou que o bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, está presente em sinos, moedas e estátuas. O aço, a gente estudou que é uma liga metálica de ferro e carbono. Mas quando a gente tem ali o inoxidável, ele tem um pouco de cromo e de níquel. Tá? Então, é uma panelas, formada de panelas, tubulações, né, entre outros. Tem esse metal wood, que são desses fusíveis. Então, seria essa
esse pedaço, esse fio aqui, ó, dentro do fusível. Isso daqui é uma liga metálica chamada de metal wood. Então, ele é 50% de bismuto, 27% de chumbo, 13% de estanho, 10% de cádmio. Fusíveis, né? Então, o que acontece? Tem ali o nosso aparelho eletroeletrônico. Se der um pico de corrente elétrica, então vai passar bastante elétrons. E tem a resistência do material. Se passa bastante corrente elétrica, vai aquecer o material. Então, essa liga metálica, a temperatura de fusão dela é relativamente baixa, né? 70 graus Celsius. Então, se der um pico de corrente elétrica, derrete esse material. E evita, dessa forma, queimar o seu aparelho eletroeletrônico. Outra liga metálica, o latão que a gente estudou, é uma liga de cobre e zinco. Né? Latão, ó, cobre e zinco. A prata de lei. A prata por si só, ela é um metal maleável. Então, eles colocam ali uma porcentagem ali de cobre para deixar ela mais rígida, para poder fazer joia. Amálgama odontológico, né? Esses amálgama aqui raramente é utilizado, né? Que é aquele, quando faz a obturação e coloca aquela amálgama de cor cinza, né? Hoje é substituída por aquelas amálgamas de cor branca. Mas é uma mistura de prata, estanho, cobre e mercúrio utilizadas na obturações dentárias. É claro que a gente não precisa decorar esses números, né? É só para a gente saber, né, que essas ligas metálicas, né, são metais mais alguma outra substância, né? E aí elas adquirem essas características, né, essas aplicações. Então vamos para os exemplos aqui, ó. Exemplo 2. Considere as substâncias químicas oxigênio, O2, metano, CH4, cloreto de cálcio, CaCl2 e sódio, Na. O item A, indique o tipo de ligação química em cada espécie química. Então, o oxigênio, consultando a tabela periódica, né, ele é um não metal. Ele vai estar lá na região da tabela periódica, é um não metal. Não metal com não metal dá o quê? Ligação covalente. Então, o oxigênio tem ligação covalente. O CH4, o carbono, consultando a tabela periódica, ele está na região dos não metais. O hidrogênio, por mais que ele está ali na família 1A, ele é um não metal. Não metal com não metal dá ligação covalente. Cloreto de cálcio, CaCl2. Consultando a tabela periódica, o cálcio ele é um metal. Ele vai estar lá na família 2A da tabela periódica. É um metal alcalino terroso. E o cloro ele vai estar na família 7A, consultando a tabela periódica. Então, ele é um não metal. Metal com não metal dá ligação iônica. Ligação iônica. E o sódio, né, o sódio ele é um metal. Metal com metal ele dá o quê? Ligação metálica. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2, item A. Agora o item B. Escreva as fórmulas estruturais das substâncias moleculares. Oxigênio e CH4. Então, o que a gente faz? O oxigênio ele está na família 6A. Então, você coloca o oxigênio aqui rodeado de 6 elétrons, que são os elétrons da camada de valência. Para fechar a regra do octeto, ele tem que ficar com 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, ele fazendo 2 ligações covalentes aqui, cada átomo de oxigênio fica com 8 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, essa aí seria a fórmula estrutural do oxigênio. O CH4. CH4, então a gente tem o carbono, que está na família 4A da tabela periódica. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4. E ele vai estar rodeado de 4 hidrogênios. Então, a gente coloca um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Então, a gente coloca esses elétrons aqui da camada de valência do hidrogênio. A regra do octeto, ele diz que para adquirir estabilidade tem que ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, o hidrogênio aqui ele faz uma ligação covalente, ele vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. Então, vai adquirir estabilidade. Esse outro hidrogênio aqui, ele faz uma ligação covalente, ele vai adquirir estabilidade. E esse outro hidrogênio aqui vai formar uma ligação covalente, vai ficar com 2 elétrons na camada de valência e vai adquirir estabilidade. A mesma coisa com esse hidrogênio aqui, ó. Ele vai formar uma ligação covalente e vai adquirir estabilidade. Ao mesmo tempo, o carbono central, ele vai ficar ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, ele vai adquirir estabilidade. Mas o item B, ele fala, escreva as fórmulas estruturais das substâncias moleculares. Substâncias moleculares são aquelas que formam apenas ligações covalentes. Então, dessas substâncias que ele deu aqui no enunciado, a única que são moleculares são o oxigênio e o metano. Oxigênio e metano. O cloreto de cálcio, CaCl2, é ligação iônica. E o sódio é ligação metálica. Então, a resposta do item B seria apenas esses 2 itens aqui. Essas 2 substâncias. E para terminar esse exemplo 2, o item C. Escreva a equação química que representa o processo de dissociação iônica do cloreto de cálcio, que é o CaCl2, em água. Então, seria aqui, ó, o cloreto de cálcio, CaCl2 sólido, né? Em água, o que a água vai fazer? Ele vai dissociar o cloreto de cálcio. Então, vai formar o CaCl2 aquoso. O cálcio ele está na família 2A, então ele forma íons divalente. Mais 2Cl- aquoso. Então, essa daqui seria a equação química que representa o processo de dissociação iônica do cloreto de cálcio, do CaCl2 em água. Então, isso daqui seria a resposta desse exemplo 2. O exemplo 3. Identifique a alternativa que apresenta somente fórmulas químicas corretas para representar substâncias. Então, a gente tem aqui, ó, todas essas substâncias das alternativas A, B, C e D. Ó, tem o sódio, o oxigênio, o potássio, o cloro e o magnésio. Então, ó, consultando a tabela periódica, o sódio ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, ele vai ter um elétron na camada de valência e ele vai perder esse elétron. Então, ele vai formar um cátion monovalente. O oxigênio ele está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tem que ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele vai formar oxigênio 2-. Consultando a tabela periódica, o potássio ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, ele vai perder ele tem um elétron na camada de valência, e ele vai perder esse elétron e vai se tornar um cátion monovalente.
O cloro, ele está na família 7A. Se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para ele adquirir estabilidade, ele tem que ganhar um elétron. Ele vai formar Cl-. O magnésio, ele está na família 2A, consultando a tabela periódica. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, é preferível que ele perca esses 2 elétrons e forma um íon divalente, magnésio 2+. O enxofre está na família 6A, na tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter que ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele vai formar S2-. E, por fim, o alumínio ele está na família 3A. Se ele está na família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência, e então ele vai tender a perder 3 elétrons e formar alumínio 3+. Então, se a gente olhar aqui no enunciado da questão, nas alternativas, o sódio vai combinar com o oxigênio. Então, ó, o sódio a gente viu que é Na+. O oxigênio é O2-. Você pega a carga do oxigênio, vai ser o índice do sódio. Você pega a carga do sódio, vai ser o índice do oxigênio. Então, vai formar Na2O. O potássio, ele vai combinar com o cloro. O K vai combinar com Cl. Então, o potássio, a gente viu que ele é potássio+. Ele vai combinar com o cloro, que é Cl-. Multiplicando o cruzado aqui, vai formar KCl. Olhando aqui nas alternativas, o magnésio ele vai combinar com o enxofre. Então, vai ficar magnésio 2+ e enxofre 2-. Multiplicando o cruzado aqui, vai ficar Mg2S2. Se a gente dividir tudo por 2 aqui para simplificar, vai ficar magnésio S, MgS. E, por fim, o alumínio Al3+, e o oxigênio O2-. A gente multiplica cruzado aqui, vai formar Al2O3. Então, as fórmulas desses compostos aqui, vai ficar o quê? Desses compostos iônicos, vai formar a alternativa C. Na2O, KCl, MgS e Al2O3. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Esse exemplo 4. Materiais como prata, açúcar de cana, que é a sacarose, e sal de cozinha, cloreto de sódio, apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condutividade elétrica, assinale a alternativa correta. Bom, então vamos pegar aqui, ó. A prata é um metal. A G é o símbolo da prata. Então, o metal ele faz ligação metálica. O açúcar, a gente viu lá, acho que no primeiro ou segundo, um dos primeiros slides ali de ligação covalente, ele só tem ligações covalentes. É uma molécula, né? O NaCl, o cloreto de sódio, sal de cozinha, é ligação iônica. Então, quando a gente estudou ali ligação iônica, a gente viu que com os compostos iônicos ele conduz eletricidade quando eles estão na forma derretida, fundida, ou quando eles estão em solução aquosa. E os metais, por natureza, são bons condutores de eletricidade. Então, ó, se a gente chegar aqui, ó,
na alternativa D de dado, ó, ele fala: um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em sua estrutura. Verdadeiro. Então, seria aquele modelo de mar de elétrons, né? Os elétrons ali da camada de valência, eles estão em constante movimento. Então, elétrons em constante movimento, eles permitem a condução de corrente elétrica. Tá? Então, vamos ver as demais alternativas. Alternativa A. O açúcar é uma substância iônica que não conduz bem a eletricidade? Não. O açúcar é uma substância molecular. Tá? O açúcar é ligação covalente. Então, não é uma substância iônica. Alternativa B. O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui cargas livres em seu retículo cristalino molecular? É falsa também, porque o açúcar é uma substância molecular e ela em água não conduz corrente elétrica. Tá? Então, a alternativa B está errada. O item C. O NaCl fundido, derretido, ele não conduz corrente elétrica? Falso, ele conduz corrente elétrica. Se vocês olharem lá nos slides da ligação iônica, o NaCl derretido, fundido, ele conduz corrente elétrica. E a alternativa E, o NaCl é bom condutor de correntes elétricas em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão? Ó, se a temperatura é abaixo do ponto de fusão, ele vai estar no estado sólido. Se ele está no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. O NaCl não conduz corrente elétrica. Então, a alternativa E é a alternativa falsa. Então, a alternativa correta seria a alternativa D de dado. Penúltima questão da aula de hoje, tá? Exemplo 5. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia. K igual a 2, L igual a 8, N igual a 8 e N igual a 2. Forma com. Então, primeiro a gente vai identificar o elemento X. Então, ó, ele tem 2, com 8, 10, com 8, 18, com 2, 20 elétrons. Se ele tem 20 elétrons, ele tem 20 prótons. Se a gente consultar na tabela periódica, ó, o cálcio ele tem 20 prótons. Esse número 20 aqui, ó, do cálcio é o número de prótons. Então, ele está falando que esse elemento X é o cálcio. Cálcio está na família 2A da tabela periódica. Se o cálcio está na família 2A da tabela periódica, ele forma um íon divalente, cálcio 2+. Agora vamos ver aqui, ó, alternativa C. O cálcio com um calcogênio são os elementos que estão na família 6A da tabela periódica. Se a gente voltar lá na tabela periódica, o calcogênio, ele família 6A. Então, o calcogênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8 elétrons, ele precisa formar um ânion divalente. Então, se ele chamou o calcogênio de Z, então vai ficar Z2-, porque família 6A tem 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, ele precisa de 2 elétrons. Então vai formar Z2-. Então o cálcio, a gente já viu que ele é a família 2A, chamou de X, né? Então vai formar X2+. Com o calcogênio, né, que é a família 6A, que ele chamou de Z, vai formar Z2-. Então, se a gente multiplicar cruzado aqui, vai formar X
Z. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa C, porque esse elemento X, reagindo com o calcogênio, né, Z, forma um composto iônico, né, de fórmula XE. Então, a alternativa correta para esse exemplo 5 seria a alternativa C. E o último exemplo da aula de hoje seria o exemplo 6, que ele fala: considere as seguintes informações sobre os elementos químicos X, Y e Z. O elemento X, ele está na família ou grupo do oxigênio, no segundo período. Então, vamos olhar na tabela periódica. Família do oxigênio, ou família 16, ó, segundo período. Então, ó, primeiro período seria aqui do hélio, segundo período seria esse daqui, ó. Então, esse elemento que ele fala é o próprio oxigênio. Então, ó, eu já coloquei aqui, ó, quais são os elementos X, Y e Z no item A. O elemento X é o oxigênio. O elemento Y, ele está na família 14, segundo período. Então, vamos olhar na tabela periódica. Família 14, segundo período, ó, a gente tem aqui primeiro período, segundo período. Então, a gente tem aqui, ó, o carbono. Carbono, segundo período. Então, a gente já tem a resposta aqui, ó, o elemento Y é o carbono. O elemento Z, ele fala que é a família dos metais alcalinos. E está no quarto período. Então, a gente coloca lá metais alcalinos, quarto período, ó, esse daqui seria primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período. Então, seria o potássio. Potássio seria esse elemento que ele está dizendo para a gente. Então, o elemento Z seria o potássio. Potássio, o símbolo K. Então, essa daqui seria a resposta do item A. O item B. A combinação de dois desses elementos pode formar substâncias não iônicas e gasosas, a temperatura e pressão ambiente. Escreva a fórmula de uma dessas substâncias. Então, a gente tem o famoso gás oxigênio, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o oxigênio O2, ele vai formar esse O dupla O. O oxigênio é uma substância gasosa, né? Então, ele fala para escrever uma dessas substâncias, então seria o oxigênio. Tá? Uma delas, né? Agora, se ele falar a combinação de dois desses elementos, um outro exemplo, vou até colocar aqui, poderia ser o monóxido de carbono. Vou colocar aqui, ó, que é uma substância gasosa, seria monóxido de oxigênio. É uma substância gasosa, inclusive é uma substância tóxica, né, para a gente. Mas se ele falar, pode ser também. Mas ele pede apenas uma, né? Então seria o gás oxigênio também. E para terminar a aula de hoje, o item C, escreva a fórmula de uma substância formada pela combinação do elemento Z e X. O elemento Z a gente viu que é o potássio. O potássio está na família 1A. Se ele está na família 1A, ele perde esse elétron e vai ficar um cátion monovalente. Então, a gente coloca aqui potássio, K+. O elemento Z, não, o elemento X, a gente viu que é o oxigênio. O oxigênio ele está na família 6A da tabela periódica, consultando a tabela periódica. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para ficar com 8, ele precisa de 2 elétrons. Então, vai ficar oxigênio 2-.
Oxigênio 2-. Então, multiplicando o cruzado aqui, vai ficar K2O. Então, a substância química, a fórmula dessa substância química seria K2O. A resposta desse item C do exemplo 6. Então, a aula de hoje seria isso. A lista de exercício 8 e esses slides já constam no SIGA. Eu vou interromper a gravação aqui.